Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então chegou o momento de comentarmos de fato, agora sobre a história. Sabemos de tudo o que acontece na última edição da segunda série de Turma da Mônica Jovem, intitulada de A Volta da Yuka, que está chegando nas bancas e também no aplicativo Banca da Mônica agora, neste mês, tá? Vamos lá, vamos comentar sobre essa história, o que eu achei desse desfecho e o que a gente pode aguardar aí para a terceira fase ou terceira série aí da revista. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo, tem muita coisa para conversar aqui com vocês hoje. Quem diria, chegamos ao fim aí já da segunda série de Turma da Mônica Jovem, que no próximo mês a gente já tem início aí a terceira série da revista, que promete aí mostrar a Turma da Mônica Jovem de uma forma que a gente nunca viu antes. Vamos ver. Eu confesso que fui com muita expectativa para essa edição, porque realmente o hype que foi criado em cima dela é gigantesco, Então, essa edição, ela meio que serve, como uma ponte aí entre a segunda e terceira série. Ou seja, ela é um desfecho de todo um ciclo de Turma da Mônica Jovem que a gente teve até aqui e também um novo começo para a revista, Então ela é tanto o fechamento de um ciclo e a abertura de um outro ciclo também. Essa é uma edição que vai ser muito importante aí para a Turma da Mônica Jovem daqui para frente. E essa sacada de trazer de volta elementos da primeira aventura em que a turma viveu lá na primeira série, no ano de 2008, foi muito legal colocarem aqui dentro dessa edição, retornarem com a personagem da Yuka nessa história, demonstrar também outros personagens que ficaram bem marcados para toda a Turma da Mônica Jovem que apareceram lá em 4 Dimensões Mágicas, inclusive as 4 Dimensões Mágicas, a saga em si, das 4 Dimensões Mágicas é muito importante nessa edição aqui. É feita muitas referências àquela saga aqui dentro dessa edição. Você não precisa ter lido as 4 Dimensões Mágicas para entender essa história, mas eu acho que a sua experiência vai ser muito mais legal lendo essa edição aqui se você já tiver lido aquela primeira saga da revista. Caso você queira assistir um vídeo aqui do canal que eu falo sobre as 4 Dimensões Mágicas, eu vou deixar aí linkado nos cards, tá bom? Lembrando que, como em todo vídeo de resenha aqui no canal, a primeira parte do vídeo ela é sem spoilers, então eu não vou contar nenhum momento chave da história, nem o final dela. Porém, a partir do momento em que eu avisar para vocês em que vou começar a dar spoilers, vocês saem do vídeo, caso não tenham lido ainda a edição, pois eu vou começar a contar momentos chaves da trama e também o final da história. A capa dessa edição ficou muito bonita, eu gostei muito da colorização em que utilizaram para esta capa aqui. Só o rosto da Mônica que não sei se ficou tão legal, mas de resto está muito bonita. A contracapa ficou excelente, eu gostei demais. A segunda e terceira capa igualmente, gostei bastante. Gostei muito dessa contracapa também, que ela remete a essa coisa de um Japão mais feudal, Gostei muito das vestimentas dos personagens aqui, ficou bem legal. Essa história conta com o roteiro então do Flávio Teixeira, que como de praxe costuma fazer essas edições mais históricas, mais relevantes, de Turma da Mônica Jovem. Então ele sempre faz as edições especiais. Inclusive ele foi um dos roteiristas lá das 4 Dimensões Mágicas também. O desenho então é do José Aparecido, Lino Paz e Roberto Martins. Os artes finalistas estão creditados aí na tela para vocês conferirem. A história ela é dividida então em 4 capítulos e começa já bem movimentada, com uma cena protagonizada pelo Ângelo. Ele está em uma espécie de torreão sagrado e ele está tentando proteger um pergaminho que está por lá. Porém, alguém está tentando o atacar aparentemente e quer pegar esse pergaminho para libertar a Yuka. Inclusive é demonstrado então que o Capitão Feio foi aprisionado por esse mesmo personagem que está tentando pegar o pergaminho que está com o Ângelo. Para derrotar o Ângelo, ele acaba então jogando um feitiço em cima do rapaz que faz com que ele durma e assim ele consegue meio que roubar este tal pergaminho. Depois então voltamos para uma cena lá do bairro do Limoeiro, onde a turma está dentro do museu em que o Franja trabalha, junto lá com o professor Falcone, que é um personagem que apareceu pouco em Turma da Mônica Jovem. Entretanto, ele é um personagem que fez uma certa presença nas 4 Dimensões Mágicas, Então achei bem legal deles trazerem de volta este personagem aqui dentro desta última edição da segunda série. A conversa dura pouco porque o Ângelo, ele aparece de repente por lá, ele está bem debilitado e ele diz para a turma, que alguém roubou o pergaminho e então soltou a Yuka. E neste mesmo momento a gente tem a reaparição então dos 4 espíritos guerreiros das 4 Dimensões Mágicas, que são Boreas, o Zéfiros, o Eurus e o Notus. Eu com certeza pronunciei o nome deles errado, mas vai estar aí na tela para vocês conferirem corretamente o nome de cada um. E eles explicam para a turma então que quem na verdade libertou a Yuka foi o Arcanum.
Bom, pra quem não sabe, esse personagem também apareceu lá nas 4 Dimensões Mágicas. A gente sabe também que ele foi mais uma das vítimas da Yuka, porém ele era apaixonado por ela. E deve ser por esse mesmo sentimento, né, de amor que ele tem pela Yuka que ele decidiu a libertar. Ele queria a ter de volta, né, digamos assim. Depois que o Capitão Feio, ou Poeira Negra, né, chamado na época, havia então transformado a Yuka em pedra e roubado os poderes dela. Entretanto, a turma consegue derrotar o Capitão Feio na realidade deles e tira os poderes que tinham ido para ele da Yuka, né? Isso tudo aconteceu lá na saga As 4 Dimensões Mágicas. Mas tudo que você precisa saber é que a Yuka foi então libertada por esse personagem. Desde o momento em que a turma descobre então que a Yuka foi libertada, a Mônica é a que mais desconfia, né, de que a Yuka está tramando algo. Entretanto, a turma ainda ficou com uma pulga atrás da orelha e acha que desta vez a Yuka não seja a grande culpada dessa história. Mas mesmo assim, a Mônica se mantém por um bom tempo da edição desconfiando da Yuka. O Cebola ele vai até tentar explicar para a Mônica, né, que nem tudo é preto no branco, que no meio sempre existe um cinza, né, que a gente não pode julgar as pessoas como 100% más ou 100% ruins, né, e que desta vez a Yuka não esteja tendo aí as piores das intenções. Enfim, a gente vai ver melhor o desenvolvimento disso tudo lá no final da edição. E como eles são os 4 jovens guerreiros, eles devem voltar para as dimensões mágicas e impedir que essa confusão toda ocorra. Bem, pessoal, então eu vou parando por aqui a parte sem spoilers, senão eu vou começar a contar momentos mais importantes da trama, tá? Mas, como eu falei, é uma história interessante, eu gostei dessa edição aqui. Vai ser muito frisado nessa parte do amadurecimento dos personagens, e é perceptível que isso aconteceu, né? É inegável, né, que a turma da Mônica, né, os personagens da turma, tiveram sim um desenvolvimento muito interessante, um amadurecimento na personalidade deles, comparado lá aos personagens que a gente tinha em 2008. E ao que fica aparecer aqui dentro da edição, eles estão um pouco mais velhos, né, do que eles estavam lá no início da revista de Turma da Mônica Jovem. Em muitos momentos eles falam, né, que lá naquela vez que eles foram ter aquela aventura, né, onde eles derrotaram a Yuka no passado, eles eram, né, mais jovens, mais aventureiros, menos amadurecidos. Então é muito legal a gente ver essa comparação do como os personagens mudaram, né. O que eu reparei ao ler essa edição é que eu não senti a mesma emoção em que eu tive ao ler aquela saga das 4 Dimensões Mágicas de Turma da Mônica Jovem. E eu esperava ter esse sentimento de nostalgia mais forte aqui dentro dessa edição. Inclusive, uma edição que me trouxe muito mais esse sentimento de nostalgia nessa própria segunda série, recentemente, foi a edição de número 48. Aquela edição, ela tinha muitos elementos, realmente ela trazia um elemento de Turma da Mônica Jovem no geral, que fazia a gente relembrar de fato de vários momentos da revista. E aqui eu senti um pouco de falta desse elemento mais forte da nostalgia e também dessa emoção na edição. Eu sinto que as coisas ficaram um pouco corridas aqui dentro e eles não conseguiram, parece, transmitir aquela mensagem, aquela emoção para os fãs que eles queriam transmitir. Mas mesmo assim, foi uma edição legal e foi um bom desfecho aí para a segunda série. Muitas das coisas que eles começaram a desenvolver ainda nessa segunda série, como por exemplo o arco da Aninha indo para o Canadá e fazer o intercâmbio dela, o desenvolvimento do personagem do Titi, o arco da personagem da Carmen e também o casal Denise e Jeremias, não teve um desfecho, né, na mesma. Então eu acho que eles vão deixar muito dessas pontas soltas para serem desenvolvidas na terceira série. Eles tem muitas coisas ainda para poderem desenvolver e eu acho que eles podem pegar esse gancho, né, para continuar o desenvolvimento desses personagens nessa nova fase de Turma da Mônica Jovem, pois apesar da segunda série ter tido esse desfecho, eu sinto que eles deveriam ter dado algumas outras edições para a revista, né, para ter dado esse tempo de fechar essas pontas soltas, né, esses inícios de desenvolvimento em personagens nesse final aqui. Então, se a segunda série tivesse aí mais 5 edições, por exemplo, para desenvolver todos esses personagens, todas essas subtramas, eu acho que a gente teria um final mais conciso aí para a segunda série, mas talvez eles tenham deixado nessas pontas soltas aí, esses arcos, esses personagens abertos, para ter algo já para começar a desenvolver lá na terceira série, né, como esse ponto de ligação entre as duas séries, né, entre a segunda e a terceira. Ao mesmo tempo, né, que é um fechamento de um ciclo, esse ciclo para mim não ficou ainda 100% completamente fechado, né? Muita coisa que começou a ser desenvolvida na segunda série não foi encerrada de fato na segunda série. Não que isso seja um problema, mas é só algo realmente que eu acabei pensando. Sobre os traços da edição, eu gostei bastante deles. Tem alguns momentos mais de destaque ali, né, de momentos de emoção, assim, e de aventura, luta, ação, que ficaram muito bem desenhados, alguns cenários.
Um momento aqui ou ali eu achei que o rosto da Mônica não ficou tão legal assim, mas tirando isso, o traço está bom. O elemento da nostalgia, mais uma vez, vai ser muito aplicado aqui a essa edição, o que é bem cabível até mesmo, né? A gente está se despedindo de uma fase inteira aí de Turma da Mônica Jovem, então claro que muitas referências às outras edições da revista de Turma da Mônica Jovem vão ser colocadas aqui dentro dessa edição. Então aquele até meme, né, que virou hoje em dia da Mônica, né, estou perplexa, vai ser colocado aqui dentro dessa edição. Vai ter personagens que apareceram lá nas 4 dimensões mágicas que vão dar uma palhinha aqui dentro dessa revista. E mais outras coisas que eu não posso contar aqui pra vocês porque pode ser algum spoiler. Confesso que tem um certo momento aqui da edição que eu até que me emocionei, né? Mas eu acho que eles deveriam até ter prolongado um pouquinho mais essa cena, pois ela geraria ainda mais emoção, ainda mais impacto, né? Eu acho que foi tudo muito rápido. Interessante ver como esses personagens cresceram, como eles estão amadurecendo, né? É meio que bem diferente, né, a forma em que eles vão reagir aqui dentro dessa edição, comparada à forma em que eles reagiram lá na edição da primeira série das 4 dimensões mágicas. Enfim, claro que eu recomendo essa edição aqui para vocês, né, é uma edição que é sim muito importante, e vamos lá, né, vamos agora para uma nova fase de Turma da Mônica Jovem, nos despedir dessa segunda série que foi marcada de altos e muitos baixos também. Mas é isso, pessoal, vamos agora então para a parte de spoilers. No momento em que a turma está se preparando então para ir para as dimensões mágicas, né, o Franja e o Professor Falcone vai apresentar a eles então alguns objetos, né, no caso artefatos místicos, que podem ajudar eles nessa aventura. E no começo dessa jornada eles vão ser acompanhados aí pelos 4 espíritos guerreiros das 4 dimensões mágicas, né? E na primeira dimensão em que eles vão, vai ser novamente a Edom, e lá eles já vão encontrar então a estátua, né, ou melhor dizendo, né, o arcano petrificado. E a Mônica continua insistindo naquilo, né, de que a Yuka está assim planejando alguma coisa, e ela diz, né, que ele está assim petrificado, talvez por conta até mesmo da Yuka. A Magali, em certo momento, né, ela vai tentar usar um pouco da sua magia aqui dentro dessa edição para tentar então salvar o arcano, mas ela só acaba conseguindo ter uma visão do que aconteceu ali naquele local, né, entre o arcano e a própria Yuka. Bom, e é dito aqui, né, que se a Yuka, né, conseguir esses poderes dela na totalidade inteira, ela se transformará então no ser mais imponente, né, do universo. Mas a Magali, ela sente que a Yuka, naquele momento, ela está sendo, então, estimulada por um sentimento de que não é ódio, e sim amor. Nesse momento, eu já entendi que os roteiristas aqui, né, quiseram, então, fazer como se fosse uma espécie, então, de arco de redenção para a personagem da Yuka. Eu não sei se a Yuka ela é uma personagem assim que precisava ter uma redenção, porque a gente sabe que ela fez muitas maldades, ela era má por ser má, né, lá nas 4 dimensões mágicas, mas eles decidiram fazer isso aqui, inclusive em muitas franquias, né, está sendo feito isso ultimamente, trazer esses arcos de redenção para alguns certos vilões, né, como por exemplo filmes da Disney aí, a Malévola, né, no seu filme live action, trazido todo um arco para a personagem, né? A gente consegue ver a história dela numa outra ótica, numa outra perspectiva, diferente lá das animações da Disney no filme da Bela Adormecida. Mas eu acho que ficou legal esse arco de redenção aqui da Yuka, né? Só uma observação que eu quis fazer aqui a vocês. É dito também que quando a turma retornou então a Edom, né? Que é essa dimensão em que eles estão até o momento, para proteger melhor os artefatos mágicos, eles foram então para outras dimensões diferentes daquelas que a gente tinha visto nas 4 dimensões, lá nas sagas 4 dimensões originais, né? Que eram então as dimensões de Mavdeli, Tobor, Chalu e Edom. Desta vez, as dimensões em que eles vão visitar serão outras. E essas novas dimensões serão Repus, Piturak, Falud e Ganselit. Com certeza eu pronunciei tudo errado, mas o nome de cada uma vai estar na tela corretamente. O Globo Celeste Dimensional vai continuar acompanhando a turma aqui também nesta nova aventura, nesta nova jornada. Inclusive, algo interessante em que eu observei aqui nessa edição é que cada personagem aqui da turma, né, representa algo ali naquele grupo. Então lá nas sagas 4 dimensões mágicas, a Mônica ela representava então o coração da equipe, o coração da turma. Aqui ela continua sendo o coração, né? O Cebola, lá na saga das 4 dimensões mágicas, representava então a força, agora então ele representa o cérebro. O Cascão, ele representava a agilidade, agora ele representa então, pelo visto, a força. E a Magali, que representava a coragem, agora representa a alma.
E a primeira dimensão, então, que eles vão parar é a de Falude, acho que é assim que se pronuncia, não sei. E é uma dimensão que se parece muito com Mavdel, né? Porém, ela é mais feudal, digamos assim. É nessa dimensão, então, que a turma também vai ficar com aqueles trajes em que eles estão vestidos na contracapa dessa edição. Lá eles vão se encontrar então com o Imperador, porém nesse mesmo momento uma espécie de ninja vai os atacar. E esse ninja era a Yuka, que rouba então o cubo que estava lá, né? Então a turma perde logo de cara aí da Yuka, né? No início dessa edição. Aquele pequeno coelho, muito parecido com o Sansão inclusive, que havia treinado a turma então lá nas 4 dimensões mágicas, vai fazer uma pequena participação aqui dentro dessa edição, nessa dimensão aqui. Mas a turma não vai desistir e logo de cara então eles já vão ir para a outra dimensão, que é a dimensão de Repos, onde eles lá estão em um traje aí bem diferentão, né? Parecido muito com os trajes de Power Rangers e de outras animações orientais, né, que a gente tinha lá na década de 80, né? Enfim, me remeteu um pouco a isto. Enfim, eles vão passar também por muitos percalços dentro desta dimensão. Porém, eles também não vão sair muito bem sucedidos disso tudo. E logo eles já vão para a terceira dimensão, que é a de Piturak. É basicamente um lugar que é habitado por criaturas mágicas, né, capturadas então pelo sentimento de carinho de algum mestre. Pareceu muito lá, né, aqueles universos de Pokémon, onde tem um treinador, né, que faz o seu Pokémon evoluir. Realmente é uma referência que eles devem ter colocado aqui ao anime dentro dessa edição. Inclusive é nessa dimensão então que a Mônica vai vestir um traje muito semelhante à roupa que ela vestiu lá nas primeiras edições de Turma da Mônica Jovem, das 4 dimensões mágicas. Achei muito legal essas referências em que colocaram. E nessa parte, nessa dimensão também, a gente vai ter um embate mais direto entre a Mônica e a Yuka, de fato. Ao ir atrás da Yuka, a Mônica ela acaba quase sofrendo um acidente, porém a Yuka acaba a salvando e diz então que ela não quer machucar ninguém. Enfim, mas a Mônica ainda ela continua nesse seu objetivo, né, de encontrar aqueles cubos mágicos, né, nas 4 dimensões. Então ela vai para a 4ª dimensão, né, encontrar pelo menos o último objeto mágico, né, que eles ainda não capturaram nenhum. E nessa 4ª dimensão a gente se depara então com um ser bem diferente, né, que é uma baleia ali que parece ter asas e tudo mais, que a população está desesperada, né, com a presença daquele animal. Mas quem aparece por lá, sim, a Yuka, né, tentando dialogar com aquela baleia, né, em uma linguagem ali bem diferente, e ela consegue apaziguar aquele animal, né, naquela sua conversa. É nesse mesmo momento em que a ficha da Mônica meio que vai cair, né, e inclusive essa é uma das melhores cenas dessa edição, na minha opinião, onde ela vai ter um diálogo junto com os outros 3 personagens muito interessante. Eles dizem, né, nossa, nós somos os mocinhos da história, por que estamos perdendo desta forma desta vez? Lá, né, quando a gente enfrentou a Yuka pela primeira vez, parecia ser tudo mais fácil. E a Mônica, ela questiona, né, ela diz assim, então, e se não formos os mocinhos dessa história? E se dessa vez todo esse problema não tem nada a ver com a Yuka de fato? E a Mônica, ela vai dizer então, amadurecer não é só tomar decisões corretas sempre, e sim saber lidar com decisões que são tomadas, mesmo com as erradas. E a Mônica enfim aceita de que a Yuka talvez não seja tão má quanto eles imaginavam e que desta vez ela tem um objetivo bom. Nesse mesmo momento a gente tem uma cena lá em Edom, né, na dimensão de Edom, onde a Yuka vai lutar então com os 4 espíritos guerreiros que estão protegendo, fazendo meio que uma barreira ali, né, entre as dimensões. Nesse momento a gente consegue ver melhor também a nova aparência da Yuka, né? Ela cortou o cabelo, está com um novo traje, enfim. E ela deixa bem claro que não queria lutar com eles, mas teve que lutar, né? Quando a turma chega naquela dimensão, né? E olha aquela cena toda, a Yuka começa a falar, né? Começa a desabafar, digamos assim. Ela diz que está cansada daquilo tudo e que vai fazer, né, o que tem que ser feito sem ninguém impedir ela desta vez. Então ela vai explicar para a turma o que de fato ocorreu ali. Quando o Arquinum, né, recuperou o pergaminho sagrado e conseguiu então libertar a Yuka, ele conseguiu então ressuscitar o encantamento mágico milenar e lentamente ela sentiu o corpo dela meio que despertar. Ela estava viva, porém ela estava ainda muito fraca, meio que foi ele, né, quem a segurou, digamos assim. E ela percebeu então nesse momento o quanto ele amava ela e o quanto ela amava ele, né? Eles até se beijam e tudo mais. Porém, logo em seguida, né, ocorre uma coisa meio que ruim ali. O encantamento, né, em que o Arquinum
ele havia feito para ressuscitar a Yuka teve um efeito colateral nele que o petrificou. E para tirar ele desse estado, né, ela teria então que juntar os 4 artefatos mágicos. E por isso ela havia chegado àquele ponto, né? Então ela vai fazer aquilo que ela estava querendo, ela vai tentar recuperar então o seu amado. Acabou ocorrendo uma certa explosão ali, né? Uma cena assim bem chocante, inclusive. Mas ela consegue libertar o Arcanum. Porém, aparentemente a Yuka não resistiu, ela estava morta, né? E inclusive a gente tem uma cena muito similar ao que acontece lá no finalzinho das 4 dimensões mágicas, onde tem uma cena que a Mônica parece estar morta, né? Entretanto, aquela cena foi muito mais cômica do que aqui. Entretanto, nessa segunda série, essa cena também teve uma certa parte cômica, não tanto quanto lá na primeira série, tá? Mas foi uma cena então onde a Mônica aparentemente também tinha morrido, a Dona Morte até aparecia lá, né? Porém, no final a gente descobriu que a Mônica não tinha morrido coisa nenhuma. É mais ou menos o que vai acontecer aqui. A gente descobre então que a Yuka não morreu. Na verdade é a turma, né, que consegue a salvar com o Elixir da Vida. No momento em que a turma está voltando, né, prestes a voltar à dimensão habitual deles, a gente vai ter um momento onde vários personagens, né, daquelas dimensões vão agradecer a turma, né, os 4 guerreiros. Então nessa cena a gente pode ver diversos personagens, né, que apareceram lá na primeira saga das 4 dimensões mágicas. Eu achei muito legal essa cena aqui. E a partir desse momento começa a ocorrer uma narração. No momento em que a turma está atravessando esse portal, né, para ir para a dimensão habitual deles, começa uma certa narração, onde aqui a gente tem aquela ponte, né, de fato, entre a segunda e a terceira série. Esse momento marca o fim da segunda série de Turma da Mônica Jovem e aparentemente todo esse ciclo que a gente teve até aqui, e marca também o começo de uma nova fase. Então a gente não vai ter um reboot, ao que tudo indica, em Turma da Mônica Jovem lá na terceira série, ainda bem, tudo vai continuar normal, porém com algumas mudanças aparentemente, né? Eu vou ler a narração que tem aqui para vocês conseguirem compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Dizer adeus é fechar capítulos, virar páginas, concluir sagas, encerrar ciclos. É desapegar de coisas ruins que nos prendem, de expectativas. É a possibilidade de começar uma nova fase. Bem, voltamos ao bairro do Limoeiro. E é bom estar de volta. Toda aventura é uma experiência transformadora. Nunca saímos iguais aos que voltamos. E parece que dessa vez foi literal, né? Muitas vezes é preciso viver uma aventura fora do seu mundo para encontrar a si mesmo. E Yuka viveu essa aventura, se redimiu e agora se encontrou. E eu não poderia estar mais feliz ao lado de minha turma, pronta para viver novas aventuras. E durante essa narração, né, em que eu li para vocês agora, são demonstrados aí os novos traços dos personagens que a gente já havia conhecido nessas 6 páginas aí, já haviam sido divulgados, porém sem essa descrição toda, né, aqui que a gente teve. Então, a gente é apresentado aos novos traços dos personagens, que vai ser o traço que vai percorrer aí a terceira série da revista, né, então eles mudaram, eles agora estão com uma nova aparência, parece que as histórias vão tomar um rumo diferente. Enfim, coisas novas estão por vir em Turma da Mônica Jovem, como eles mesmos dizem aí, e o próprio Maurício diz aqui no Fala Maurício, né? A gente vai ver uma Turma da Mônica Jovem como a gente nunca tinha visto antes. Comento também que você leia o Fala Maurício dessa edição, achei muito legal a despedida em que ele teve, as palavras finais, né? Para essa segunda série. E a sinopse da próxima edição, né, está bem interessante. É o início de uma nova saga e da terceira série da revista. Depois de uma aventura em outras dimensões, a turma volta para casa, mas o Limoeiro não parece ser mais o mesmo. Aparentemente, a gente vai já começar a terceira série com essa saga aqui, né? Pelo visto, é uma saga. E aqui nessa imagem, a gente já pode ver uma personagem que, ao que tudo indica, é a Milena aí já na sua versão jovem. E é isso, pessoal. Essa última edição aqui da segunda série de Turma da Mônica Jovem é uma grande aventura, assim como a revista ela se abriu, né, nessas 4 dimensões mágicas em uma grande história de aventura. Ela vai encerrar então nas 4 dimensões mágicas, ou nas novas 4 dimensões mágicas, né, também com uma grande aventura, não tão emocionante quanto lá das 4 dimensões mágicas, mas um bom desfecho aí para essa segunda série. Acho que sim, algumas partes ficaram um pouco corridas. Eu queria muito que essa edição tivesse sido uma saga, né, em 2 partes. Eu acho que a história seria ainda muito melhor, muito mais impactante também as cenas em que teríamos. As cenas seriam também mais emocionantes. Porém, como tudo foi um pouco corrido aqui dentro, muitas coisas tiveram que ser desenvolvidas dentro desse roteiro. Algumas cenas deixaram um pouquinho a desejar, ficando um pouco emocionantes, não transmitindo aquilo eu sinto que eles queriam transmitir, né, aquela emoção nos fãs. Mas pra quem acompanha a Turma da Mônica Jovem desde o início, ou acompanha já há um tempo, né, vai gostar muito das referências em que são colocadas
aqui dentro e vai se sentir satisfeito com o final dessa história. E agora é torcer para que Turma da Mônica Jovem se saia muito bem aí nessa terceira série. Os traços novos estão muito bonitos. E enfim, comentem aí embaixo nos comentários qual é a opinião de vocês. Vocês gostaram desse desfecho da segunda série? Esperava mais da edição ou não? Achou ela muito boa? Comente aí, deixa sua opinião. Eu gostei bastante, recomendo para vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!